Até ia perguntar para vocês, então, a nossa conversa foi basicamente as bipolaridades que principalmente no nosso assunto as mulheres trazem, né, em termos de trabalho e família. Então, o que vocês, assim, para quem está escutando a gente, dariam de passos práticos? Tá, tudo bem, Naná, eu entendi, né, sobre equilibrar um pouquinho mais. Então, o que eu posso tomar de passos práticos hoje na minha vida para conseguir equilibrar um pouquinho mais e não querer que tudo aconteça hoje como se o amanhã fosse acabar? Começa você com o mindset. Excelente. Então, algumas coisas, eu acho que práticas, que talvez pra gente não ficar nessa ansiedade, porque a ansiedade que você colocou é uma coisa muito séria. Eu vejo isso nas mulheres da igreja e eu vejo isso também nos alunos que eu dou aula da faculdade, que assim, eu acho que uns 70%, 80% usam ou algum ansiolítico, ou algum antidepressivo, ou algum estimulante cerebral. Sim. É um desespero para não sentir dor. Eles querem o tempo todo estar com alegria, prazer e felizes. Porque a narrativa da serpente é siga seu coração, seja feliz, busque isso, né? Então, é importante a gente saber que isso é um problema real e que sempre existiu em alguma medida, mas que tomou uma proporção, assim, absurda, a ponto das pessoas ficarem se drogando, né? Seja com medicações mesmo, seja com assistindo 3 horas de Reels do Instagram, né? Para poder sentir o prazer e a delícia e o fugir das tarefas e das lutas e das coisas do dia a dia, né? Então, voltando à questão de o que fazer. Então, acho que a gente... como a Naná falou, cada caso existe uma questão individual e uma situação, né? Se eu cuido de um familiar doente na minha casa... e só sou eu que cuido, é muito difícil eu trabalhar fora, né? Se eu tenho... Volta para a questão. Tá Exato, aqui na minha aquilo mão, que Deus algo colocou. colocado por mim, por um Deus soberano. Exato. Certo? Mas eu acho que 3 pontos muito importantes, que são os 3 pontos que a gente encontra em Eclesiastes, ajudam bastante a gente a tomar decisão. Então, 3 pontos importantes e fundamentais do livro de Eclesiastes primeiro, confiar na soberania de Deus. Exato. Deus é um Deus soberano e toda a história já foi desenhada, já foi escrita e ele nunca em nenhum momento, por mais esquisita que esteja a nossa vida, ele nunca perdeu o controle de nada. Então isso é muito importante, você confiar na soberania de Deus, não é? A outra coisa muito importante é a gente confiar no cuidado, na providência de Deus, que também está explícito no livro de Eclesiastes. Você pode trabalhar loucamente, mas com as motivações erradas, trabalhar para você, ou trabalhar para ter finanças, ou trabalhar de forma que Deus não seja glorificado e fazer isso tudo, mas tudo pode dar errado quando você não entende que é Deus que provê. Né? É Ele que é o provedor, no fim das contas, e Ele provê nas situações onde você nem imagina. Então, quando você está com um filho doente, não podendo trabalhar, se você é autônomo e você perde dinheiro aquele dia, você fala assim, Senhor, eu não tenho dinheiro para a semana que vem fazer feira. Mas Deus é o Deus que provê para os seus filhos, não é? Ele é um Deus providente. Então é importante entender esse negócio, esse assunto da providência. E o terceiro grande lição de Eclesiastes, que eu acho que é importante na hora prática de tomar decisão, é que eu devo obedecer a Deus, né? É o temer a Deus. Né? Então, não só preciso confiar na sua providência, eu não só preciso confiar na sua soberania, eu não preciso só confiar na sua providência, mas eu preciso obedecer, eu preciso fazer aquilo que me foi ordenado. Né? Eu preciso entender que eu fui chamada a servir, mas eu fui chamada a responder a esse grande amor e a salvação com obediência à palavra. E a obediência à palavra, ela muda tudo. Por quê? Eu não estou obedecendo para ser um soldadinho para as pessoas olharem e falarem assim, ai, que coisa mais linda, olha como ela se parece, ai, que coisa mais maravilhosa. Não, você tem que obedecer como um entendimento de que Deus deu a ordem porque Ele quer o nosso bem. A ordem é para o nosso bem. Não teve uma ordem, nenhum mandamento de Deus que foi para nossa, para que a gente explodisse. Pra nossa derrocada. Não, toda ordem, todo mandamento de Deus, além de refletir o caráter dele, que Deus se expressa nos seus mandamentos, parte de quem ele é, do caráter dele, além de refletir isso, todo e qualquer mandamento que Deus tenha dado em toda a história foi sempre para o bem do seu povo, não é? Então, se eu obedecer a palavra fielmente, não para que ninguém veja, mas só para que Deus veja. Deus veja que eu o amo e que a minha forma de demonstrar o meu amor a Ele é obediência, é temor a Deus. Muda tudo, meu amor. Toda decisão que você tomar, pode ser que você não saiba na hora e às vezes surge uma situação muito difícil em relação à tomada de decisão. Mas Deus, em sua imensa bondade, Ele é soberano, Ele vai prover
e você tem que obedecer a sua palavra. Então a gente tem que buscar a Bíblia em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ler, estudar, tentar entender o que a gente pode extrair de todo tipo de conhecimento que há nela, que ela é eficaz, ela é maravilhosa, ela é suficiente, completamente suficiente, né? E a gente deve orar ao Senhor. Orar, buscar o Senhor em oração. Falar, ai, Cláudia, vai vir uma palavrinha fresquinha do céu? Não vai. Não vai. Mas a palavra, ela é suficiente para toda e qualquer orientação. E Deus nos manda buscar pessoas mais sábias e que também estão alicerçadas na palavra para nos aconselharmos. Então, aconselhe-se com outras mulheres mais velhas, aconselhe-se com alguém do conselho da igreja, aconselhe-se com pessoas maduras, mas escute aqueles conselhos que te apontam para a Bíblia. Sempre. E sempre você vai conseguir tomar decisões baseadas na palavra, em momentos de intimidade com Deus e naqueles momentos em que você se aconselhou com pessoas que te apontaram para a palavra, sempre. Eu acho que isso é fundamental, e uma coisa que é muito interessante da gente pensar também, uma das minhas autoras favoritas, a Jen Wilkin é o nome dela. Maravilhosa. Eu escutei uma vez ela falando uma coisa que para mim também foi uma daquelas que ficaram assim fincadas na vida. E ela diz que Deus está muito mais preocupado com quem toma a decisão do que com a decisão. Né? E num primeiro momento, né? Você escuta e você fala assim, como assim? Como assim tanto faz a decisão? Ou como assim a decisão não é tão importante? E eu acho que essa frase, ela traz luz à questão da bipolaridade também. Porque muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, não porque a gente quer agradar a Deus. A gente quer tomar uma decisão porque a gente acha que é assim que as pessoas vão nos ver melhor. Então, dentro do contexto da igreja, muitas vezes eu penso, eu acho que eu devo parar de trabalhar fora, porque assim as pessoas vão parar de me criticar, porque eu trabalho fora. Então, assim, e você toma essa decisão, não porque o seu coração entendeu que isso é o melhor para você e para sua família, mas porque você quer ser visto pelos outros dessa forma, né? E aí, assim, qual é o valor diante de Deus? Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com a decisão em si.